Oi, oi, Beatriz. Corrigi sim. Estou terminando só algumas coisas aqui da oferta, que vai até sexta, para finalizar, né, a oferta dos cursos aqui da UFAL como um todo. E aí, estou finalizando essa oferta, assim que for possível, eu faço a divulgação. Então, aqui, pessoal, no último encontro, né, a gente falou sobre, já introduziu esses conceitos sobre tensão e corrente quando são aplicados em cargas, né, em resistências, em indutâncias, em capacitâncias. Quando isso ocorre, né, na resistência não vai ter uma mudança significativa, a gente vai ter as mesmas características da tensão vão ser reproduzidas na corrente no resistor. Então, o mesmo período, o mesmo defasamento vai se repetir. A coisa que vai mudar ali vai ser a amplitude, que vai estar relacionada aqui com, uma, com o valor da resistência, né? Dependendo do valor da resistência, a amplitude vai reduzir, fica ser abaixo a amplitude da corrente vai ser abaixo da tensão ou acima, né? Já isso não vai ocorrer com indutâncias e capacitâncias. Até, além da diferença na amplitude que pode ocorrer, vai haver também um defasamento no tempo. Vai haver aqui um descompasso no tempo, né? Então, o tempo da corrente em relação à tensão vai poder estar atrasado, como é o caso do indutor, ou adiantado, como é o caso do capacitor. Então, esses tempos aí vão variar de acordo com as características da carga. Se ela tiver características, se for uma carga puramente indutiva, vai ser 90 graus. Se for meio indutiva, um pouquinho resistiva, vai ser entre 0 e 90 graus, já que a resistência aqui, o defasamento é zero, né? A diferença entre o θV e o θI é igual a zero. Já aqui não, é 90, tem essa diferença de 90 graus entre o θV e o θI. O ângulo de aqui eu fiz até aqui uma simulação aqui no MATLAB, né? Considerando aqui, ó, vou botar aqui, vou chamar de I, né, para ficar mais bonitinho. Ao invés de V2, eu vou botar I. I1 aqui. Então, onde tiver V2, vou colocar I1, deixa eu complementar aqui. I1 aqui. Pronto. Como é que está aqui essa configuração, né? Eu coloquei aqui também, vou colocar I1, IM1, e aqui M1. Então, como é que está essa configuração aqui? Eu tenho uma tensão, 60 volts aqui, uma corrente menor, amplitude máxima menor, uma frequência angular de 120 π, então minha frequência em hertz é de 60 hertz. O que eu coloquei aqui? Coloquei o ângulo 1, que é o ângulo da tensão, de 0 grau, e o ângulo da corrente de menos 90. Então, a gente vai ver exatamente essa figurinha aqui, ó. Aqui. A gente vai ver exatamente essa figurinha aqui, com a corrente um pouquinho para frente, né? Eu coloquei menos 90, então, quando a gente estava colocando sempre mais, né? A tensão acabava começando abaixo aqui do cosseno, né? Nessa parte já que o valor está caindo, né? Se eu coloco menos 90, a corrente vai ficar um pouco atrasada da tensão. Então, coloquei menos 90. Vamos rodar aqui, tá certinho aqui, V1 e aqui é 1, perdão. Esse I aqui é maiúsculo. Tá certinho. E 1 aqui, está sendo cortado, beleza. Então, vamos lá rodar. E a gente vai ver aqui
Pronto. 60 volts é a tensão, 40 amperes a corrente. Então, aqui você vê exatamente o defasamento de 90 graus, né? Entre tensão e corrente. A corrente está atrasada 90 graus, π sobre 2, né? Que está lá na simulação. π sobre 2, que é o menos π sobre 2, da corrente, da tensão. Então, tem essa diferença. Se fosse uma resistência, seria zero aqui. E na hora da simulação, eles ficariam um embaixo do outro, desse jeitinho aqui, ó, com os mesmos zeros, os mesmos módulos, as mesmas amplitudes, o mesmo tempo que o máximo ocorre, o mesmo tempo em que os mínimos ocorrem, os mesmos tempos em que os zeros ocorrem. E se fosse mais π sobre 2, π sobre 2, mais 90 graus, o que aconteceria? Ó, a corrente estaria adiantada da tensão. Então, num tempo menor, a corrente chegaria num valor de pico, e a tensão só chegaria depois, num tempo maior. Então, a gente chama que a corrente está adiantada. Então, para isso daqui, o ângulo dela é de 90 graus maior do que o ângulo da tensão, certo? Então, ficamos assim com essas três configurações que a gente viu aqui, né? Resistência, tudo zero, indutância, a corrente um pouquinho para frente, e capacitância, a corrente para trás, né? Ou seja, num tempo menor, a corrente adiantada, certo? E aí eu vou fazer aqui no quadro algumas relações, quero que você copiem aí, para guardarem, né? Isso daí está lá no capítulo 9 do livro, na parte 9.4, elementos passivos no domínio da frequência, com resistências no indutor e no capacitor. Então, tem cada um deles aqui. Vamos embora lá para o livro para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. O quadro, para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Tentar organizar aqui para ficar o mais compacto possível, sem eu precisar apagar diversas vezes aqui o quadro. Primeiro falando da resistência, que é algo que a gente já fez aqui, tem as mesmas características lá do circuito de corrente contínua, certo? Quando a gente está tratando de resistência, a relação entre tensão e corrente se dá pela lei de Ohm, que é V igual a R vezes I. Então, essa relação se mantém aqui, certo? Ela vai se manter inalterada, vai se manter aqui. Sim, aqui eu vou usar uma nomenclatura para a gente identificar quando a grandeza tensão ou corrente está na sua no domínio do tempo, né? Aquele Vm cosseno de ômega t, ou está em fasor, certo? Então, vou diferenciar aqui os dois. Vou colocar aqui o V minúsculo e o I minúsculo, quando estiver no domínio do tempo, e eu vou colocar maiúsculo com um acento circunflexo quando estiverem no domínio fasorial. Dependendo do livro, é uma simbologia um pouco diferente, certo? O nosso, né, que a gente utiliza, o Nilson, ele simplesmente considera as letras minúsculas no tempo e as maiúsculas no domínio fasorial. Na verdade, na maiúscula ele dá até coloca em negrito. Se vocês começarem a olhar lá o livro, a única diferença é que na maiúscula, vou fazer isso também aqui, deixar maiúsculo quando for fasor e minúsculo quando for tempo, certo? Aí no livro, se vocês começarem a dar uma olhada, a única diferença do fasor é que vai estar em
negrito e maiúsculo também, certo? Então aqui a gente não, aqui a gente tem uma relação puramente algébrica, não temos um defasamento no tempo aqui. Então a corrente ela tem a mesma fase da tensão, certo? A resistência ela só vai variar a amplitude do sinal. Então, se for igual a 1, vai ser o mesmo valor de amplitude aqui do V e do I, do Vm e do Im, se a resistência for 1. E se variando aqui esse valor de resistência, eu vou ter uma variação aí apenas da amplitude da tensão em relação à corrente, certo? Mas o defasamento em si é o mesmo, o φ, né, ou θ, enfim, da tensão e da corrente vão ser os mesmos no caso da resistência. Então, quando eu fizer aqui a transformação de domínio, né, eu sair daqui do domínio do tempo e for para a frequência, onde eu vou transformar tensões em fasores, certo? Quando eu fizer essa transformação aqui, o que vai ocorrer quando eu fizer essa transformação? Como a resistência é uma constante, V e I vão ter os mesmos ângulos, né? Simplesmente eu vou transformar direto aqui o V, vai virar fasor, igual a essa constante resistência, vezes o I fasor, certo? Essa transformação, esse processo de transformação, né, do tempo para a frequência, transformação tempo para a frequência, vocês vão ver lá no livro que a gente utiliza uma ferramenta matemática, tá só freq aqui, que é a transformada de Fourier, certo? A transformada de Fourier. Então, vai ser feita essa transformada aqui do tempo para a frequência, e onde a gente tinha aqui variações, né, com o tempo, agora vai surgir variação com a frequência. Quando é uma função, é a transformada direta. Nesse caso aqui vai ser uma transformada fasorial apenas. Eu vou transformar as tensões que estão lá em Vm ou Im, cosseno de ômega t mais φ, nesse caso aqui da tensão, né? Vm cosseno de φ, aqui M cosseno de φ I aqui, do ângulo da corrente, aqui do ângulo da tensão. Então, essa transformação é direta, não tem na tabelinha de transformações, é só transformar as tensões em correntes de forma direta. E a relação entre tensão e corrente aqui vai ficar igual a tensão e corrente, vai ficar igual à própria resistência, né? Um número puramente real, certo? Quando eu faço a divisão, eu vou dar o nome, né? Como a gente já tratou aqui, de resistência. Fazendo essa mesma relação agora com a indutância, com os indutores, né? E aí aqui já muda um pouco, né? A tensão e a corrente não tem mais o mesmo ângulo. Não é um produto por por uma constante, né? Que vai relacionar essas duas grandezas. Agora tem um defasamento de 90 graus, certo? A gente tem um defasamento agora de 90 graus envolvido. Agora a gente tem o seguinte, como eu tenho 90 graus ali envolvido, se vocês observarem bem, a diferença do seno para o cosseno, e, enfim, eles vão ter uma relação de exatamente 90 graus. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, no
as simulações, é bom mostrar na prática. Ó, mostrando aqui na simulação, ó, vou compartilhar. Vocês vão ver como é exatamente 90 graus. Aqui. O que eu vou fazer aqui? Tem 90 graus aqui já, né? Só que os dois estão no cosseno, né? E aí eu obtive esse gráfico aqui. O defasamento aqui de 90 graus, nesse caso, a corrente estando adiantada 90 graus da tensão. Mas eu teria como fazer, eu tenho até vou até mostrar para vocês aqui, ó, uma tabela de identidades trigonométricas. Tá aqui. Pronto, nessa tabelinha de identidades trigonométricas. Não, essa daqui não. Deixa eu pegar outra. Ah, não é no próprio slide que tem. Deixa eu pegar aqui o slide. Deixa eu aqui no próprio slide que está lá essa identidade trigonométrica. Então, eu tenho essa tabelinha de identidade trigonométrica, estou compartilhando com vocês aqui. O que a gente vê? Que o cosseno é igual, na verdade aqui, né? O seno é igual ao cosseno de π de 90 graus, π sobre 2, menos o ângulo, né? Só que o cosseno aqui se eu multiplicar o ângulo por menos 1, dá no mesmo no cosseno, né? Eu vou estar aqui na parte, o cosseno está ali deixa eu mostrar aqui. O cosseno está aqui no. Vou dar uma adiantada, né? Que essa tabelinha estava mais na frente. Pronto, está aqui. No ciclo trigonométrico, o cosseno está no primeiro e no segundo quadrante, né? A parte positiva do cosseno. Então, se eu tenho um ciclo trigonométrico aqui, dividido aqui em quadrantes, o cosseno é esse eixo Y, né? Então, a parte positiva dele está no primeiro e no segundo quadrante. E aí, se eu acabo tendo cosseno de 30 graus, por exemplo. Aqui eu tenho 30 graus, 45 graus aqui ficou aproximadamente, né? O cosseno vai estar aqui, ó, não vai estar nesse ponto. Então, se eu tenho 60 graus, não, perdão, aqui é o seno, né? Enrolei aqui, deixa eu apagar. O cosseno está no eixo X, né? O cosseno está no eixo X, o seno no eixo Y. Então, se eu tenho 30 graus ou 60 graus aqui, 45, qualquer ângulo que eu tenho no primeiro quadrante, se eu multiplicar, ele vai ser o reflexo dele aqui no eixo X, né? Então, ele vai estar no positivo, no primeiro e no quarto quadrante. Então, se eu multiplico por menos 1, esses 45 graus, por exemplo, ele vai vir para cá, ó, menos 45, e o reflexo dele no eixo X vai ser o mesmo, né? Então, cosseno de 45, de menos 45 é igual ao cosseno de 45. O cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 30, enfim. Então, isso daqui vai dar a mesma coisa de cosseno de A menos π sobre 2, né? Isso aqui foi só um exemplo no primeiro quadrante, né? Mas
Se fosse um ângulo no segundo quadrante, eu multiplicasse por menos 1, ele viria aqui para o terceiro. E, enfim, continuaria tendo o mesmo reflexo aqui, né, no eixo X. Então, daria no mesmo, né? Então, qualquer cosseno de menos A é igual a cosseno de A, certo? Por isso que essa igualdade aqui dá certo, dessa identidade trigonométrica. Então, aqui é só para testar, né? O que eu coloquei lá. Só para fazer esse testezinho aqui da identidade trigonométrica, a gente tem um ângulo voltando aqui. Não, antes de voltar, para não apagar aqui, né? Vou logo escrever. Antes de voltar lá no slide, senão quando eu volto no slide vou apagar isso daqui. A gente tem lá no slide, né? No MATLAB, o cosseno do θ V igual a zero, do ângulo, né? O cosseno do ângulo da tensão igual a zero. E o cosseno da corrente igual a π sobre 2. Certo? Cosseno da corrente igual a π sobre 2. Eu poderia até colocar, para ficar logo igual aqui, menos π sobre 2. Porque se o A aqui vai ser igual a zero, só em outras palavras, o seno de zero é igual, se eu substituir A por zero, né? O seno de zero é a mesma coisa que cosseno de menos π sobre 2. Quero chegar nessa conclusão, né? Que o seno de zero o seno do ângulo de 0 grau é a mesma coisa que cosseno de menos π sobre 2. Então, só para provar isso daí, a gente vai lá, ó, e vamos ver aqui que o cosseno aqui, se eu colocar menos π sobre 2, se eu colocar aqui, ó, seno, sim, pronto. Então, esses dois gráficos, o primeiro, que é o da maior amplitude, né, de 60 de amplitude, e o segundo, com 40 de amplitude, que é esse daqui, quando eu coloco zero no seno, certo? Seno de φ1 sendo zero, e quando eu coloco cosseno de menos π sobre 2, deve dar, se fosse a mesma amplitude, né, daria o mesmo gráficos sobrepostos. Aqui eu só coloquei uma amplitude diferente para a gente, posso até colocar a mesma, né, mas não sei como é que o MATLAB vai apresentar só um gráfico só, né, só vai dar para ver um. Mas depois eu boto os dois, ó, ficou um gráfico só, né, das duas curvas sobrepostas, mas só para a gente enxergar o outro, eu vou colocar aqui 50, a gente vai ver que o defasamento é o mesmo. Então, só para enxergar os dois aqui, estavam sobrepostos, né? Então, a gente tem essa relação do seno com cosseno. O seno de um ângulo, o seno de zero, no caso, né? Aqui, por exemplo, se o ângulo for zero, é o cosseno de menos π sobre 2. Vai dar no mesmo aí. Certo? Ou π sobre 2, né? Mais ou menos aqui, já devido a essa outra igualdade, essa outra identidade trigonométrica. Então, tem essa relação de 90 graus entre seno e cosseno, né? Para ângulos diferentes, para nossa, como a gente está utilizando aqui dentro do argumento do cosseno, eu tenho outros elementos, né? Além do φ, eu tenho aquele ômega t menos mais ou menos φ, enfim. Então, esse A aqui acaba não estando sozinho dentro do cosseno, por isso que eu prefiro sempre colocar que o seno
é igual ao cosseno daquele mesmo ângulo menos π sobre 2. Por isso que eu faço essa relaçãozinha aqui que eu mostrei para vocês, para não impactar esse ângulo aqui, não colocar um negativo, não ficar não deixar essa parte aqui negativa, né? Essa parte aqui do ômega t colocar nesse negativo. Então, se ela fica positiva, eu diminuo só o que vem depois, não muda aqui o ômega t nem do seno nem do cosseno. Né? Isso que eu acabo deixando menos π sobre 2, menos 90 graus. Então, lá na resistência, a gente vai ter o quê? Na indutância, aliás, né? Lá na indutância, voltando aqui um pouquinho, a gente vai ter um defasamento de menos, no caso aqui, isso, menos π sobre 2 entre a tensão, entre a corrente e a tensão. Certo? Então, aqui, ó, só para mostrar que vai dar no mesmo, vou voltar aqui no gráfico. Então, aqui menos π sobre 2, vou voltar aqui o cosseno, ao que era antes. Aqui a gente ficou com esse gráfico. Aqui o gráfico da resistência atrasada da corrente do indutor, atrasado 90 graus da tensão. E vou só fazer uma mudançazinha aqui, que vai ser o quê? Era só colocar aqui um seno. Estou transformando, né, esse cosseno no seno. Certo? Aqui eu tinha um cosseno de um determinado ângulo. Tinha aqui o cosseno de um ângulo. Se eu quiser transformá-lo num seno, eu fiz a transformação do seno para o cosseno antes, né? Do seno para o cosseno. Eu diminuo 90 graus. Do cosseno para o seno, eu vou somar 90 graus aqui, mais π sobre 2. E eu vou dar o play, né? Não dei o play, né? Vai aparecer essa mesma imagem aqui, né? Quando eu fizer esse mais π sobre 2. Ou eu poderia até colocar aqui só 0, né? Que eu estou colocando mais π sobre 2, menos π sobre 2, acaba zerando aqui. Deixa eu botar só o 0 aqui mesmo. Deixa eu tirar esse mais π sobre 2 aqui. Vou colocar um zerinho aqui, ó. Só mudei aqui. A única coisa que eu mudei foi que eu tinha aqui cosseno. E aqui era menos π sobre 2, né? Coloquei 0 agora, cosseno. Que é assim. Na hora que a gente dá o play, a gente vê que tem a mesma figura. É a mesma figura, dá no mesmo. Eu considerar aqui ambos os ângulos iguais, ou colocar aqui cosseno e aqui menos π sobre 2. Quando eu dou o play aqui, eu acabo chegando na mesma figura. Dá no mesmo, né? Essas duas imagens aqui vão dar esses dois gráficos aqui do cosseno de ômega t mais φ2, o φ2 sendo menos 90, dá no mesmo de eu só substituir aqui, deixar o φ2 zero e colocar aqui seno, né? Deu, não, vai dar na mesma imagem aqui, no mesmo gráfico, o mesmo resultado aqui, essas duas configurações, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero identificar, eu quero definir uma fórmula de V e I para a indutância. Qual é essa fórmula de V e I para a indutância? Qual a fórmula que relaciona? Eu já vi que não vai dar para, olhando para esse gráfico aqui, ó, olhando para essas equações, como é que eu igualo esses dois aqui? Vai ter uma questão relativa da amplitude, né? Que um é o I máximo, o outro é o V máximo, que está relacionada com a indutância em si, com o L, né? A quantidade de Henrys que a indutância tem. E aqui, como é que eu igualo um ao outro?
Como é que eu igualo o seno ao cosseno, assim, dos dois lados da igualdade? Usando uma derivada. A derivada do seno vai ser o cosseno, né? Então, a fórmula que relaciona, chegando aqui no frigir dos ovos, onde eu queria, a fórmula que relaciona a tensão e a corrente no indutor vai ser V igual a L, ao invés do R, né? Aí eu não posso botar só o I aqui, porque um vai ser diferente do outro. Aqui eu tenho seno, né? Aqui eu tenho cosseno. Então vai ser quem? DI dt. Certo? Porque um é o seno, o outro é o cosseno, né? Então V igual a LDI dt é a relação que eu tenho entre tensão e corrente na indutância, no domínio do tempo, né? E aí, como deu para entender essa fórmula aqui, pessoal? Só voltando aqui, ó, ao gráfico que a gente tinha anteriormente. Cadê? Pronto, só voltando aqui a essa, acho que ajudou muito aqui essa simulação aqui no MATLAB, né? Você vê que o I é seno, né? A tensão é cosseno. Então, se eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo, olha, a tensão V vai ser igual ao I, a L, né, vezes I dI dt. Então, se eu, perdão, I dI dt não, igual a L dI dt. Então, eu vou fazer a derivada desse daqui, onde eu vou ter aqui o seno vai se transformar no cosseno, certo? Aí vai sair esse ômega aqui fora, né, tal. Isso aqui vai ter uma relação na amplitude máxima, mas o mais importante é que o seno vai se transformar no cosseno, né? E aí vai ficar igual a essa tensão aqui de fora, ok? Então essa é a relação que ocorre matematicamente, né? Para essa observação, o que foi trazido, então? Foi uma observação física. O que ocorre, na verdade, é que eu tenho, na prática, um defasamento aqui entre tensão e corrente. A corrente ela está um pouquinho atrasada aqui, nos zeros, nos picos, enfim. A corrente atrasada da tensão. Então, a partir dessa observação, que esse atraso é de 90 graus, de π sobre 2, a gente tira essa conclusão aqui, que a tensão é igual à indutância vezes a derivada da corrente, certo? No tempo. Então, essa daqui é a equação que ocorre entre tensão e corrente, que se a gente fosse resolver qualquer corrente ou qualquer tensão aplicada no indutor, tivesse que resolver essa equação diferencial, ia causar uma série de problemas. Então a gente acaba, não é problemas, né, mas iria demorar muito a ser resolvido isso daí. Então a gente acaba passando por uma transformada de tempo e frequência, que pode ser a transformada de Fourier. Tem outras transformadas, outras ferramentas matemáticas que transformam o tempo na frequência, como a transformada de Laplace. Ainda tem outros, mas a gente vai usar aqui a transformada de Fourier. E abrindo o livro de cálculo, vocês vão encontrar essa tabelinha aqui. Agora vai mudar, a transformada de Fourier vai ser um pouco diferente, porque aqui eu botei transformada de Fourier no Google, certo? Mas qualquer... Meu livro de cálculo não está aqui perto, enfim. Mas você abriu Thomas, abriu qualquer livro de cálculo que vocês tenham aí, nas primeiras páginas, as últimas, enfim, deve aparecer alguma tabelinha de transformadas, que eu acho que vocês viram aqui em cálculo 2, mas eu não sei se viram com esse tipo de aplicação, enfim. Tem lá, ó, propriedade da transformada de Fourier em sinais contínuos. Não vamos precisar explicar nada, vamos usar o resultado. Tá aqui a derivada, tem para integral também, vamos ver para a derivada, na página 26.
aqui, derivada. 26 aqui, pronto. Então, tem lá a transformada na derivada. Suponha que eu tenho um sinal contínuo no tempo, y dx dt. Então, a transformada aqui, né, ficando maiúsculo agora o sinal no domínio da frequência, vai ser quem? É só colocar a grandeza imaginária J vezes a frequência angular desse sinal no domínio do tempo. Certo? Então, vai ficar J ômega vezes o sinal agora no seu domínio da frequência, que vai ser o fasor, né? Então, aqui, vai na relação que a gente tem lá, que é o DI dt, eu vou a transformada da derivada do DI dt, vai ser J ômega vezes o fasor I. Certo? Então, vamos lá. A transformada aqui do DI, o V, vai ficar o V maiúsculo, né? O fasor. O L é uma constante. Não vai mudar nada aqui. E o DI dt vai virar J ômega vezes o I maiúsculo, que é o I fasorial. Certo? Então, aqui eu transformei de uma equação diferencial numa equação algébrica usando fasores, certo? Agora, ao invés do domínio do tempo, né? De derivadas, aqui no caso. Então, aqui eu vou ficar com a mesma coisa de antes, o V sobre I. Eu quero, o objetivo aqui é calcular essa característica, né, que relaciona o V e o I, passando o I dividindo, eu vou ficar com um número puramente imaginário, J ômega L. E eu vou dar o nome, se o V sobre I na resistência, num resistor, teve o nome de resistência, certo? O V sobre I no indutor vai receber um nome diferente, certo? A gente vai dar o nome de impedância indutiva. Então, tem uma impedância, acho que é até melhor botar puramente indutiva. E já agora o espaço aqui, deixa eu botar aqui, puramente indutiva. Impedância puramente indutiva. Esse é o J ômega L. Se eu pegar J ômega L aqui, deixa eu fazer assim, só para dizer que é tudo. Tudo aqui é a impedância indutiva. E eu vou dar outro nome aqui, só para o ômega L, esquecendo do J, esquecendo da grandeza imaginária, eu vou dar o nome aqui de reatância indutiva. Com a grandeza imaginária, fica impedância puramente indutiva, só o ômega L fica reatância indutiva. Por que o nome impedância, né? A impedância, agora a nossa chamada lei de Ohm, né? Ela vai mudar um pouco do V igual a R vezes I, que a gente tinha antes, né? Ela vai ser meio que ampliada. Agora eu vou ter uma parcela real dessa minha anteriormente pura resistência, né? Eu vou ter uma parcela puramente real e uma parcela imaginária, mais J alguma coisa, Jx vezes I. Essa daqui agora vai ser minha formulação. Quando ela for puramente resistiva, é só uma resistência. Se eu tiver só uma indutância, vai ser esse conjunto aqui eu vou chamar de Z. Esse conjunto R mais Jx eu vou chamar de Z, que é uma impedância. Certo? Esse Z agora é uma impedância.
Se esse Z só tiver o R, é uma impedância puramente resistiva. Se esse Z só tiver um JX, é uma impedância puramente indutiva. E a gente vai ver agora no capacitor, que pode ser também, se tiver aqui se esse X for negativo, né? A gente vai ver no capacitor agora, que o X é negativo do capacitor, eu vou ter uma impedância puramente capacitiva. Então, a gente tem essas configurações aí de o que se transforma, o que era uma resistência, né? O que era resistência? É a capacidade de um elemento resistir à passagem de corrente, certo? Agora, com a impedância, a gente vai ter duas categorias, né? A impedância em resistências e a impedância, que é puramente real, e a impedância em indutâncias e capacitâncias, que é imaginária, certo? Que é uma grandeza imaginária. Acaba não se misturando, não tem as mesmas características de um resistor normal. Vou até fechar aqui, né, que já é outro assunto aqui. Vamos para a última. Deixa eu apresentar depois a gente apresenta algumas dúvidas aqui. Vou logo apresentar tudo, depois a gente vem para as dúvidas. Lá no capacitor, o que a gente observava no capacitor? No capacitor, a gente observava meio que o contrário do que ocorre com o indutor, né? O indutor, a corrente está na frente, no capacitor, a corrente vai estar atrás aqui, vai estar... Deixa eu ligar aqui a iluminação, está meio escuro. Espero ter melhorado. No capacitor, a corrente vai estar adiantada da tensão. Então, na capacitância significa o quê? A fórmulazinha matemática vai mudar. Quem vai estar com a derivada não é mais a corrente, é a tensão. A tensão está um pouquinho mais para frente, né? E aí a fórmula vai ser parecida, mas vai ser um pouco diferente aqui da tensão e da corrente no capacitor. Capacitância. Vai ser agora como é a fórmula que relaciona tensão e corrente nos capacitores, né? Vai ser I igual a C dV dt. Então agora eu vou derivar a tensão, certo? Derivei aí a tensão e no caso a tensão que vai ficar atrasada da corrente aqui. Mas isso daí novamente é só uma tradução matemática para o que ocorre na prática, certo? É isso que a matemática vai nos ajudar. Então, quando o Newton criou lá, né, o cálculo diferencial, talvez nem imaginasse nessas aplicações, mas aqui se encaixou perfeitamente pelo formato das tensões e correntes quando passam uma capacitância. Então, isso daí surgiu. Então, eu vou pegar essa fórmula para evitar tratar com equações diferenciais, vou fazer uma transformada no domínio do tempo para a frequência entre as ferramentas matemáticas possíveis, vou utilizar a transformada de Fourier, certo? Vou utilizar a transformada de Fourier, que na tabelinha lá do livro de cálculo, eu vou observar que é só acrescentar o JW aqui, né? A grandeza imaginária vezes a frequência angular do sinal, o I é só usar fasor, o C é uma constante, J ômega, o V fasor aqui. E agora eu vou fazer da mesma forma que na resistência e na indutância, eu vou querer saber quem é essa relação V sobre I. Aí aqui eu vou colocar essa parte aqui, né, o C, J ômega C dividindo, e o I
no caso estava multiplicando, dividindo também para esse lado, então vai ficar V sobre I igual a 1 sobre J ômega C. E para não deixar essa impedância aqui capacitiva com uma grandeza imaginária no denominador, eu vou multiplicar e dividir aqui por J, certo? Vou fazer a multiplicação e a divisão pela grandeza imaginária. Aqui vai ficar J ao quadrado, que é menos 1. Então, V sobre I é igual a menos. Vou botar até para dentro aqui. Ou tanto faz. Vou deixar aqui assim. J vezes. Não, deixa eu botar assim. Menos J vezes 1 sobre ômega C. O J no numerador agora, né? Menos J vezes 1 sobre ômega C. Certo? Quando eu multiplico aí, vai ficar o J no numerador, no denominador o J ao quadrado. J ao quadrado a gente viu nas últimas aulas que é menos 1. E aí eu vou chamar, só para não confundir, deixa eu botar esse menos 1 aqui em cima, pronto. Eu vou chamar esse conjunto todo aqui de impedância com J e tudo, né? É uma impedância imp puramente. Apertou aqui o quadrozinho pequeno. Uma impedância puramente capacitiva. E só essa parte sem o J, né? O menos 1 sobre ômega C, é esse X aqui, é a reatância capacitiva. Ficou legal aí. É a reatância capacitiva. Certo? Tem um zoom aí, um print nessa tela. Mas nem precisa muito não, porque aqui no slide é só para justificar aqui o slide, né? Essa formulação. Que aqui a gente tem uma tabelinha já, que já mostra tudo, né? Então, a definição de impedância agora é V, aquele V igual a RI vai deixar de ser usado e vai se transformar em V igual a ZI, onde o Z é igual a, já mostrei para vocês aqui, né? O Z é igual a uma parcela real, que só pode ser a resistência, mais um Jx mais uma parcela imaginária, que pode ser aqui esse X resistivo ou capacitivo ou indutivo. Se for positivo, esse X, esse Jx aqui, né? Se for positivo, eu sei que vem de um indutor. Se for negativo, eu sei que vem de um capacitor. Certo? Se for zero, vai ter só resistência. Certo? Não tem nem capacitor nem indutor, é só uma resistência pura. Então a gente tem aqui, ó, que esse Z pode ser puramente resistivo, tá aqui, só o R. Esse Z pode ser puramente indutivo, só o Jômega não, né? Só o J ômega L, né? O JX. Pode ser puramente capacitivo, só o menos J 1 sobre ômega C. Certo? Ou pode ter dois, né? Pode ser, se for aqui, por exemplo, se de cara, se tiver assim, olha, tem um Z aqui que é 3 mais J5. De cara você diz, rapaz, essa carga é resistiva e indutiva. Porque se é positiva aqui, a parte imaginária, só pode vir de um indutor. Então, ela é resistiva e indutiva. Tem as duas parcelas. Se tiver 5 menos J3, resistiva e capacitiva.
certo? Então, aqui, em toda impedância, a parte imaginária pode ser positiva ou negativa. O que não pode existir, aí você sabe que você errou em algum lugar, é se a resistência, a parte real, der negativa. Não existe resistência negativa, certo? Não existe impedância com a parte real negativa, é impossível. Teve algum erro aí na formulação, certo? Agora, a parte imaginária pode ser positiva ou negativa, dependendo de onde ela veio. Se foi de um indutor ou se foi de um capacitor. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente agora andar um pouquinho aqui e começar a entender como é que vai funcionar. E aí eu só digo uma coisa para vocês. Ó. Essa fórmula aqui, vocês vão poder usar tranquilamente. O V e o I como fasores, certo? V e I são fasores. E o Z como essa impedância aqui. R mais JX. Certo? VI fasor e o Z R mais JX. Tem um exemplo aqui que é mais elaborado. Vamos pegar um do livro aqui, mais simplesinho. Esse aqui já é mais difícil um pouquinho. Não, dá para fazer. Vamos fazer esse daqui, né? E como é essa questão aqui, ó? Para a gente fazer rapidinho. Vocês vão ver como é simples. Agora em diante, praticamente o assunto do capítulo 9 já finalizou, mas vamos já aplicar esse conhecimento de agora, né? Dessa tabelinha aqui de trás. E dessa nova forma da impedância, né? Agora eu tenho um circuito em corrente alternada, né? Corrente de tensões alternadas. Eu tenho aqui que é composto por uma resistência, uma indutância e uma capacitância que estão em série. Então, eu tenho esses três elementos que estão em série. Um R, um L e um C, né? Um resistor, um indutor e uma capacitância que estão ligados em série, certo? E eles estão conectados aí, estão ligados em série, e tem uma fonte de tensão, que também está nesse conjunto, de valor 750 cosseno de ômega t, que é o ômega dela é 5.000, mais 30 graus, certo? Então, tenho aí esses quatro elementos em série, uma fonte, três resistências, ou uma fonte, três cargas, né? Uma resistência, uma indutância e uma capacitância. E aí eu quero saber o quê? Primeiro, construir o circuito. A gente vai vamos construir o circuito no domínio do tempo. É só escrever o que está aqui. Vou desenhar uma resistência, uma indutância, uma capacitância e a fonte. Esse é o circuito do domínio do tempo. Vou converter esse circuito para o domínio, um equivalente a ele, só que na frequência. Ou seja, tensões e correntes vão deixar de ser representados dessa forma, vão virar fasores. Resistência não muda nada. Indutância e capacitância vão ser transformados em impedâncias indutivas e impedâncias capacitivas. Então, esse é o equivalente no domínio da frequência. E onde eu tiver impedância, a impedância tem uma unidade só. Mesmo eu sabendo que a indutância é medida em R's e a capacitância é medida em farads, mas a impedância, quando eu transformo esse indutor de R's para impedância e o capacitor de farads para impedância, a unidade da impedância é sempre ohms. Ficou horrível aqui, mas é um ohm isso daqui. Certo? É a mesma da resistência. Mesmíssima da resistência. Vamos lá para o quadro. Então, nesse exemplo, no domínio do tempo, o que é que eu tenho? No domínio do tempo, eu tenho uma fonte, certo? Uma fonte que tem 700, ficou apertado, 750 cosseno, vou fazer mais afastado. 750 cosseno de 5.000 T mais 30
Então, essa é a minha fonte. Eu tenho uma resistência de 90 ohms, tenho uma indutância de 32 milihenries, tenho uma capacitância de 5 microfarads. Pronto. Esse aqui é o circuito no domínio do tempo normal, que foi passado para você aí. Só que para transformar, se eu fosse fazer essas contas, calcular qual a corrente está passando no circuito, aí a corrente que passa no indutor é quem? Na tensão dele, né? V, L, DI, DT. A corrente aqui do capacitor I igual a C dV dt. Então, eu teria que, em algum momento, utilizar aqui de várias equações diferenciais para resolver esse circuito. E aí, para fugir disso, eu faço uma transformação e as tensões e correntes vão se transformar em fasores, por aquela transformação simples, né? Vou fazer aqui. 750, fase 30, certo? Resistência muda? Não. 90 ohms. No domínio do tempo da frequência, a resistência é a mesma coisa. A indutância vai mudar e a capacitância também. Qual o valor de 32 ohms ali, que está no tempo, né? Agora na frequência, vai ser uma impedância indutiva. Então, vou chamar de ZL aqui. Meu ZL igual a J ômega L, que vai ser igual a J, o ômega 5.000. Então, agora algo interessante. A indutância e a capacitância, a impedância indutiva e a impedância capacitiva vão variar com a frequência das tensões e correntes no meu sinal. Se eu tiver uma frequência maior, uma frequência menor, essas impedâncias vão ter seus valores modificados. O mesmo circuito, fisicamente, com a mesma capacitância e a mesma indutância, se eu mudar a fonte para uma de frequência maior ou menor, a impedância indutiva e capacitiva vão ser alteradas. Então, aqui vai ficar 5.000 vezes 32 mil, né? 10 a menos 3. Então, aqui ficou 5.000 vezes 32, ficou J 160, né? Aqui a metade, 5 vezes 32, 16, 160, pá, corta 3 com 3, J 160. E a unidade da impedância, ohms. Então aqui eu boto J 160 ohms. Certo? Vou fazer o mesmo com a impedância capacitiva. Vou apagar aqui, certo? E a impedância capacitiva, o meu ZC, é menos J 1 sobre ômega C. Ou seja, é menos J 1 sobre 5.000 vezes 5 micro, né? 5 vezes 10 a menos 6. Que aí fazendo 25, 1 dividido por 25 vezes 10 a menos 3, né? Vai dar aqui 1 sobre 25 vezes 10 a terceira, 40, né? Menos J 40 ohms. Pronto, menos J 40. Pronto. Esse é o nosso circuito no domínio da frequência. E agora, professor, como é que eu vou descobrir aqui a corrente que circula, né? Uma corrente só, está todo mundo em série, esses 4 elementos, né? A fonte e as 3 cargas estão todos em série. O que vai acontecer? Todo mundo é impedância. Então, a gente vai ter o mesmo comportamento que tínhamos, né? Nas resistências, quando tratamos a primeira unidade.
Elementos, impedâncias em série, eu somo. Impedâncias em paralelo, eu faço aquele paralelo lá da resistência que eu fazia antes, certo? Então, aqui eu tenho como encontrar uma impedância total, um Z equivalente dessas três, que é só fazer a soma, né? Então, meu Z, nesse circuito, Z total aí, né? Z equivalente, Z série, é 90. Ai, com esse quadro, vou apagar aqui em cima. Então, meu Z total é 90 mais J 160 menos J 40. Esse é meu Z total. Em outras palavras, o meu Z total é 90 mais J 120. Pronto. Ohms. Esse é meu Z total. E eu sei que aquela equaçãozinha do V igual a RI mudou para o V igual a ZI, né? Eu tenho V, que é 750, 30 graus. Tenho Z, que é 90, J 120. O I, então, vai ser igual a quem? V sobre Z, 750, 30, dividido por 90 mais J 120. Acabou-se, pessoal. Vou fazer aqui na calculadora para descobrir quanto é. Ai, estava compartilhado ainda. Deixa eu ver se aparece aqui. O Remu aparece. Então, vai dar aqui. Deixa eu botar aqui em graus. E em polar. E o CAS. Então, aqui a gente vai ter 750 fase 30 dividido por 90,120. Isso? 750 fase 30 dividido por 90, 120. Que deu 5 menos. Que deu aqui, ó. I igual a 5 fase menos 23,13 amperes. Pronto. A corrente que circula, a corrente que está circulando aqui, ela tem 5 menos 23,13 graus. Essa é a corrente que está circulando aqui. A tensão total é essa. Descobrir a corrente pelo V igual a Z vezes I. Agora eu posso, inclusive, se a corrente passa de um lado para outro, ela vai causar quedas nas impedâncias. Entra no mais, sai no menos. Certo? Eu posso descobrir, inclusive, qual é a tensão. Já que eu tenho Z, né? O Z puramente resistivo aqui, um Z puramente indutivo, um Z puramente capacitivo, posso descobrir as tensões individuais de cada um aqui. Vamos ver quem é. A tensão no resistor de 90 ohms, é só multiplicar a corrente por 90. V da resistência é igual a 90, R vezes I, né? Vezes 5, menos 23,13. V do L, né? Do indutor, é igual a J 160, vezes 5, menos 23,13. E V do capacitor, menos J 40, vezes 5, menos 23,13. Dá para a gente fazer aí os três. E é só multiplicar na calculadora. Vou fazer aqui, para ver quanto dá. Licença, professor. Tem como o senhor usar um piloto mais forte? Porque o I, por exemplo, eu não estou conseguindo ver o valor. E os que o senhor acabou de anotar, menos ainda.
Deixa eu dar uma carregada aqui. Carregar mais aqui. Pronto, agora pegou. Pronto, então a gente vai ter o V até a parte da corrente está ok aqui, para descobrir a corrente. Só fiz somar, né? 90, J160 menos J40, deu 90 mais J120, que eu relacionei aqui, fiz a soma, né, das partes imaginárias, e agora eu vou descobrir as tensões. Então, para descobrir... O senhor poderia repetir o valor do I para mim, por favor? É 5, aí tem o sinalzinho do fasor, menos 23. O valor do I é 5, fase menos 23,13. Certo, obrigada, professor. Certo? 5 menos 23,13. E agora eu vou ter o V do R, a tensão na resistência de 90, né? Todos os V agora vai ser quem? Z vezes I, né? Então, o Z da resistência é 90 vezes 5 menos 23,13. O V do indutor é J160 vezes 5 menos 23,13. E o V do capacitor é menos J40 vezes 5 menos 23,13. Certo? Dá até para fazer de cabeça. Aqui essas contas, né? Que aqui é 90 vezes 5, 450. Menos 23,13. Aqui, vocês lembram lá, né, que o J190 ele está na parte, no eixo imaginário, no eixo Y. Então, é a mesma coisa que 160 faz 90 graus. 160 vezes 5 vai dar 800, né? Fase. Aí aqui vai dar 90, 90 menos 23. 90 dá 90 menos 23,13, 66,87. E menos J aqui, né? Vai estar na parte de menos 90 graus, então. 40 vezes 5 dá 200. Que é em volts todos, né? Volt. Vai dar aqui 200. Aí, menos 90 menos 23 dá menos 113. E 113, né? Vírgula 13. Pronto. De forma que a gente ficou com isso daqui. Aqui era só para mostrar, né, que a associação série paralela é a mesma lá de resistências. A lei de Kirchhoff dos nós, a lei de Kirchhoff das malhas vai funcionar do mesmo jeito. Está aqui a transformação. 90, J160 menos J40. A corrente que circula é só fazer 700, o V sobre o Z, né, que a gente fez, 750, fase 30, dividido por 90, mais J120, né, quando eu faço aqui, estão em série, né, eu somo, J160 mais menos J40, fica mais J120, né, que deu 5,
fase menos 23,13. E aí, quando eu multiplico esse ZR aqui, né, vezes a corrente, eu encontrei 450, que na verdade aqui é fase zero, né, 90 fase zero. Então, vai ficar, multiplica os módulos, soma-se os ângulos. Então, ficou 90 vezes 5, 450, ângulo zero mais ângulo menos 23, menos 23,13. Mesmo aqui. Multiplica-se os módulos, né, transformando J 160, vai ser 160 faz 90 graus, vai ficar 160 vezes 5, que dá 800, 90, que é essa fase, mais menos 23, deu 66. Então, 866. E o último aqui, que é menos J, 40. Esse aqui é a mesma coisa de 40, fase menos 90. 40 vezes 5, 200. Menos 90 mais menos 23, menos 113,13. Ok? E aquela mesma regra, né? Se eu somar essas três tensões, eu vou encontrar a tensão da fonte. A fonte é o que está gerando tensão aqui. Essas três impedâncias estão consumindo, estão tendo quedas de tensão nessas três. Se você somar, se a gente somar aqui, ó, 450 se eu somar aqui, ó, 450 fase menos 23,13 mais 800 fase 66,87 mais 200 fase menos 113,13. Bom, o que eu fiz aqui? Estou somando as três tensões, as três quedas de tensão, né? VR, VL e VC. Eu faço essa soma, vai dar exatamente 750, a tensão da fonte. 750 fase 30 graus. Certo? Não tem como dar outro resultado. O somatório das tensões tem que dar igual a zero. O número, dentro de uma malha fechada, né, dentro de uma malha, as elevações vão ser iguais às quedas, ou seja, o somatório das tensões igual a zero. Então, as mesmas leis de Kirchhoff que funcionavam lá na primeira unidade vão funcionar aqui. Somatório das tensões numa malha, somatório das correntes num nó. Tudo funciona do mesmo jeito. Série, paralelo, enfim, tudo que a gente viu na primeira unidade, fontes dependentes, tudo funciona do mesmo jeito, certo? Sem tirar nem... Licença, professor. Pode explicar de novo como é que faz essa parte de que como que considera a questão desse menos 23,13 na subtração dos outros? Eu fiquei um pouco confusa. O menos o 103,13 aqui? Como é que no VL, por exemplo, fica o 66,87? Tipo, eu entendi que somou com 90, né? Mas eu não entendi por quê. Não, mas você podia fazer assim, ó, só foi uma forma de fazer de cabeça a conta, né? Eu poderia fazer na calculadora normal. Mas eu vou te explicar também como fazer de cabeça, né? Mas aqui é só fazer assim, ó. Se eu quiser, que aqui o V igual a Z vezes I, né? Então, se eu multiplicar J 160 vezes 5, eu devo encontrar isso daqui. Mas você pode fazer assim, ó. O J 160 não é 0,160, né? No formato retangular, vezes 5 fase menos 23,13. Opa, ponto 13. Só foi isso daí que eu fiz de cabeça.
mas eu vou explicar como é que eu fiz de cabeça, para vocês fazerem também. Ó, deu para entender essa conta aqui na calculadora? Aqui é 0J160, certo? Parte real aqui é 0, né, que é puramente imaginário, 160 vezes, aqui no formato retangular, estou multiplicando pela corrente no formato polar. 800 faz 66,87, mais ou menos, né? Ah, tá. Captei. Obrigada, Então, professor. assim, é a mesma conta. Aí, como é que eu faço de cabeça essa conta, né? Lá atrás, a gente disse, olha, para fazer o produto, para fazer de cabeça, para fazer mais rápido o produto de números complexos, né? É bem melhor fazer o quê? Ó, cadê? Produto, multiplicação. É bem melhor você fazer no formato polar. É muito mais fácil. Multiplicação é mais facilmente feita em coordenadas polares. Porque eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Então, o que, é que eu fiz aqui? Eu simplesmente transformei, antes de fazer a conta, né? Transformei aqui o J160 na forma polar. O J160 vai ser como aqui? O J160 não está o 0,160. Quando eu der o Enter aqui, ele vai transformar já para o formato polar, né? Porque não está apresentando aqui no modo polar. Quando der o Enter, ele vai apresentar polar. Qual é esse resultado esperado de um número que é puramente imaginário? Então, ele vai estar em cima do eixo y, né? Desse meu negocinho, desse meu plano complexo aqui. Cadê? Aqui, ó. Desse meu plano complexo, ele vai estar em cima do eixo imaginário. Se for positivo, ele vai ter 90 graus ao ângulo reto aqui, né? Ao que esteja em cima. Se for negativo, ele vai ter menos 90. Certo? Então, aqui, ó, o J 160, ele é 160, 90 graus, que é positivo. 160, 90 graus. E aí, se eu multiplico 160, 90 graus por 5, fase menos 23,13, né? Peraí, comprou ponto. Vírgula, perdão. Vírgula 13. Boto vírgula aqui. Então, se eu tenho esses dois aqui, eu vou multiplicar um pelo outro, né? Então, eu vou pegar aqui a resposta 2. Esse ANS, ele pega as respostas anteriores, né? Vou pegar a resposta 2, multiplicar pela resposta 1. Certo? Então, essa resposta 2, essa daqui, a 1 é a mais próxima, né? Então, quando eu multiplico 160, 90 por 5 menos 23, é esperado o quê? 160 vezes 5, aqui eu não estou mandando multiplicar os módulos, né? Que dá 890 mais menos 23. Que 90 mais menos 23,13 vai dar 66,87. Que é o que está mandando aqui também, né? Ó, teta mais φ. Que vai dar justamente 800 fase 66,87 aproximadamente. Ok? Então, foi só essa continha de cabeça que na hora eu fiz aqui, mas também se não quiser fazer de cabeça. E o mesmo com o menos J, o menos J40. Quem é menos J40? Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçando. Menos J40 é 0 menos 40. Opa. 0 menos 40, né? Só que o menos 40, ele está na parte negativa aqui do eixo imaginário. Ele está em 100% em cima do eixo imaginário, só que está na parte negativa. Está no menos 90 graus aqui. Ou mais 270, né? Que dá no mesmo. Mas aqui na calculadora acaba transformando sempre para o menor valor. Então, menos 90 graus vai dar 40 menos 90 graus, né? 40 menos 90 graus. Se eu multiplicar isso daqui por 5, fase menos 23,13, qual é o resultado esperado? 5 vezes 4, que dá 200, menos 90 mais menos
23,13, que dá aqui 200 fase menos 113,13, que é justamente o que aparece, ó, 200 fase menos 103,13. Ok? Então daqui a pouco vocês vão pegar essas manhãzinhas de fazer essa transformação quando é só J, é de cara, né? Ou é 90 graus, 160, 90, quando está o J positivo, ou é menos 90 quando está o J negativo aqui, quando é uma capacitância. Certo? Então, dá para fazer bem rápido sem usar a calculadora, mas se na dúvida, bote na calculadora só para conferir. Mas com o tempo vocês vão fazer, que nem eu fiz aqui, já imaginando o número no seu formato polar, e já fazendo o produto, e já vendo o ângulo, e andando rápido assim, no raciocínio. Ok aqui para esse exemplo, tranquilo? Beleza? Ok, professor. Bom, daqui para frente, pessoal, dá para vocês correrem aí a passos largos, sem dúvida nenhuma, certo? Porque esse exemplo é o mesmo do livro que a gente fez, que é esse daqui. Cabelo. Esse daqui, ó, igualzinho do livro. 750, 30 graus, não sei o quê, papapá, 5, não sei o quê, transformei, a corrente está aqui, tal, então, bonitinho, mesmo exemplozinho do livro, o passo a passo aqui, da impedância equivalente, 90 mais J 120, então é isso. Agora, exemplo não vai faltar para vocês fazerem, certo? Vou passar uma lista bem completa para vocês. Exercitem esse capítulo 9, certo? Tudo que a gente viu na primeira unidade vai servir completamente para cá. Então, é meio que reaplicar e começar a se acostumar a trabalhar com esse número complexo, que parece ser um negócio mais difícil, mas comparado ao que seria a cada passo aqui, preparar, resolver uma equação diferencial é bem mais simples, né? Então, a gente troca uma coisinha pela outra, usar um número complexo por fazer uma equação diferencial. Então, é bem mais simples e bem mais rápido a gente trabalhar dessa forma. Vou fazer aqui a chamadinha rápida para ninguém se atrasar muito na próxima aula. Então, novamente, essa lista de exercícios eu vou passar em dupla, certo? Vai ser um pouco longa ela, então comecem a fazer o quanto antes. Hoje é dia 26. Certo, eu vou botar, Val, as aulas. É Águida. Presente. Ok. Ana Beatriz. Presente, professor. Ok. Beatriz Seixas. Ok. Clarice Ramos. Ok. Daniel Davidson. Ok. Gabriela Almeida. Ok. Igor dos Santos. Presente, professor. Ok. Jonathan Henrique. Presente. Ok. Lara Peixoto. Faltou. Larissa Pamela. Faltou. Larissa Vitória. Ok. Laura Maria. Ok. Laine Leite. Presente. Ok. Lucas Lins. Oh. Luiz Eduardo. Presente, professor. Ok. Maria. Presente. Ok. Maria Keliane. Mariana Aguiar. Matheus Emanuel. Matheus Henrique. Presente. Ok. Pedro Henrique. Presente. Ok. Matheus com sem TH também. Pedro Henrique eu chamei, está presente, né? E Valber José. Ok. Bem, pessoal, então por hoje foi isso. Fiquem atentos à lista.
e aos exercícios, né? E as aulas que eu vou colocar logo agora. E a nota da prova já ainda sai essa semana. Vou terminar aqui essa oferta. Vocês estão nem me vendo, né? Deixa eu botar aqui. Então, por hoje era isso. Eu agradeço a presença de todos e até segunda. Atenção na lista, viu? Quanto mais exercício fizer, mais fácil vai ser a prova. Então era isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, professor.